Nas escolas hoje em dia, por exemplo, se os professores soubessem lidar com traço de caráter, a gente não tinha tanto problema. Estão romantizando o TDAH. Tem criança que não tem TDAH, ele só precisa de um pouquinho mais de carinho. Tem criança que não tem TDAH, ele só quer viver no mundinho dele ali. Depois que diagnosticaram, aprenderam a diagnosticar da forma específica, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Aí você chega, até adulto, tá? Até adulto, você vai exato. num lugar e chega lá e fala assim, você explica lá a sua situação, que você é ansioso e tal, e a pessoa fala, você tem TDAH. E aí, tipo, tá bom. Tá ok. Ok, E aí? aceitou o diagnóstico. E o engraçado é que eu atendi uma cliente recente e, porra, ela tomava remédio pra TDAH, velho. Você tá de brincadeira. Aí eu falei, mas peraí, você tá tomando remédio? Não, depois que eu descobri que que eu sempre tive esse negócio, eu falei, se eu vivi sem até aqui, então vou tocar a vida sem. E ok. Então, cara, não é que a pessoa tem um problema, ela precisa ser compreendida. E aí, quando a gente compreende a outra pessoa, é outra vida, né? Eu tenho um exemplo recente de uma criança que eu tava andando na rua e eu cumprimentei o pai e o garotinho introspectivo, né? Ele tem um traço de caráter chamado esquizoide, que esse traço de caráter ele é formado desde a gestação até 1 aninho de idade. E geralmente quem tem esse traço, ele tem uma introspecção natural, que ele carrega com ele uma sensação de rejeição. Então essa pessoa ela tem uma necessidade de não aparecer demais, ou seja, ele fica introspectivo e ele não quer te incomodar. Se ele estiver sentadinho na cadeira aqui, ele vai ficar olhando para baixo, se balançando assim e viajando na ideia. E aí tem gente que vai olhar e vai falar, olha... Esse moleque tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. Aí o pai dessa criança andando comigo, aí fala com o tio. Aí o menino olhou para mim assim, baixou a cabeça de novo, e aí eu peguei e falei assim, esse cara aqui é o mais inteligente que eu conheço, cara. E eu comecei a dar as características do traço esquizoide. Fazendo o quê? Dando recurso para ele, falando como ele funcionava, como ele se sentia, como era para ele ser assim. E o molequinho olhou para mim, aí ele abriu um sorriso, ele estendeu a mão. E o pai dele olhou e falou, nossa, meu filho nunca fez isso com ninguém. Eu falei, eu sei como ele funciona. E aí o pai, mas como que é isso? Aí eu comecei a falar, o pai é dono de uma escola infantil. Olha só o ponto E aí, cara, aí foi quando eu me liguei que as professores precisavam saber disso. Então, uma das minhas primeiras vendas em grupo foi na escola desse cara. Ele era vizinho de prédio comigo ali. A casa dele era do lado do meu prédio, o prédio que eu morava. E eu, conversando com ele, eu parei na porta da escolinha dele, fiquei falando ali como funcionavam as crianças, como era a diferença e tal. Ele falou, cara, vem dar uma palestra aqui para as mães e tal. E ali eu consegui fechar um grupo de 12 mães, de fazer análise corporal dessas mães e de ensinar para essas mães como elas iam conviver com os filhos. Então, pensando num lado genérico, a gente começou a falar de uma coisa e já deu uma volta. Não, mas o objetivo é esse mesmo. Então, de uma forma, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, estão nos ouvindo, a parte emocional ela é extremamente importante de ser compreendida. Quando a gente tem uma parte emocional gigantesca e ela demonstra para as pessoas nossos sentimentos, as nossas sensações, e a gente está sofrendo com isso, se eu não me compreender, eu não consigo colocar respostas fáceis e aí eu vou me degladiando. Então pensa, quando eu entendo você, entendo sua esposa, entendo as pessoas que estão aqui com a gente, quando eu entendo cada uma dessas pessoas, eu sei como elas funcionam. A abordagem é diferente. Total. Então, eu abordo um filho diferente, eu abordo a forma de conversar com a minha esposa. Cara, quando eu comecei a entender traço de caráter, a minha comunicação com a minha esposa mudou.